Olá pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre igualdade. Em sentenças matemáticas, costumamos usar símbolos no lugar de palavras, por exemplo, sinal de igual, sinal de diferente, sinal de menor que, sinal de maior que, sinal de equivalente a e sinal de implica. Esses sinais são os que a gente vai ver daqui por diante. Uma sentença matemática em que o símbolo de igual é usado representa uma igualdade. Por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos. A soma de 2 e 5 é igual a 7. Pronto, está sendo representada aqui. 2 mais 5 é igual a 7. O cubo de 2 diminuído 5 é igual a 3. Aí tem o que? 2 ao cubo menos 5 igual a 3. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Em todas essas sentenças, nós estamos vendo o sinal de igual, o que representa que aqui tem uma igualdade. Em uma igualdade, a expressão matemática que aparece antes do símbolo de igual é chamada de primeiro membro da igualdade. E a expressão que aparece depois do símbolo de igual é denominada segundo membro da igualdade. Como é isso? Eu tenho aqui 2 mais 5 igual a 7. Então, 2 mais 5 vem antes da igualdade, vai ser o primeiro membro. E o número 7 vem depois da igualdade, vai ser o segundo membro. Uma igualdade, ela apresenta 3 propriedades. A primeira propriedade é o quê? A igual a A. O que eu quero dizer com isso? Um número que é igual àquele mesmo número. Por exemplo, aqui eu tenho 4 igual a 4. Eu chamo essa propriedade de reflexiva. Por quê? Porque tanto antes como depois da igualdade eu vou ter exatamente o mesmo número. Como se fosse um reflexo que a gente vê no espelho. A segunda propriedade, eu tenho o quê? A igual a B, esse sinalzinho que a gente viu ali atrás, e que significa equivalente, e B igual a A. Como é isso? 2 mais 5 igual a 7 é equivalente a 7 igual a 2 mais 5. Essa é chamada de propriedade simétrica. A gente está vendo que ela tem os mesmos valores, no entanto, nessa parte aqui, nós vamos ter a soma, que vem antes da igualdade, e o resultado vem depois da igualdade. Nessa outra, a gente tem primeiro o resultado antes da igualdade e depois a soma, que vem depois da igualdade. A terceira propriedade é o que? A igual a B e B é igual a C. Essa propriedade é chamada de propriedade transitiva. Como assim? Aqui a gente tem um exemplo. 2 mais 5 é igual a 7 e 7 é igual a 8 menos 1. São números diferentes, são operações diferentes, mas que têm o mesmo resultado, que é o número 7. Existem diversas operações com diversos números que terá como resultado o número 7. Isso é chamado de propriedade transitiva. Princípios de equivalência. Existem 2 princípios de equivalência, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Nesse princípio aditivo, o que ele quer dizer? Ele diz que adicionando o mesmo número aos 2 membros de uma igualdade, obteremos uma nova igualdade, ou seja, A igual a B implica em o quê? A mais C, que é igual a B mais C. Esse C aqui, ele está sendo somado tanto ao A quanto ao B, que está sendo representado nessa igualdade. Isso quer dizer que o C, ele é o único número que vai ser adicionado tanto à primeira parte como à segunda parte da igualdade. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma balança, que de um lado a gente tem 1, 3, 2 e 2. E do outro lado a gente tem 1, 3 e 4. Somando, 1 mais 3 mais 2 é igual a 8, e 1 mais 3 mais 4 também é igual a 8. Por isso que essa balança está bem equilibradinha aqui. Nessa segunda parte, a gente está vendo que se repete isso aqui e isso aqui. Mas a gente tem a adição de um pezinho 2, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então,
Porque a gente adicionou 2 tanto em um lado como 2 no outro, esse númerozinho 8 aqui vai ser alterado. A gente vai ter que colocar o mais 2 tanto nesse lado como nesse outro lado aqui. Temos que adicionar o mais 2 aos dois membros da igualdade. Isso vai alterar no valor final, que o que era 8 passou a ser 10. E ainda assim, a balancinha se mantém em equilíbrio. Por quê? Porque a gente adicionou o mesmo valor em ambos os lados. Não teve alteração no equilíbrio. Agora, a gente vai ver, essa equação é exatamente a mesma passada. A gente muda só os números aqui. 1 mais 2 mais 3 e 2 mais 4. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, 2 mais 4 também é igual a 6. O princípio aditivo ele não é somente para adição, para soma. Ele está relacionado tanto com a soma como com a subtração. Então, agora nós vamos ver o outro lado, que é a subtração. Aqui, subtraímos 3 de cada membro da igualdade. Eu tenho 1 mais 2 mais 3, aí eu vou subtrair 3 desse resultado. E no outro lado eu tenho 2 mais 4 e vou também subtrair 3, porque o que eu subtrair em um dos lados, eu tenho que obrigatoriamente subtrair o mesmo valor do outro lado. Então, a gente já tinha feito aqui o cálculo, tinha dado 6, só que agora ele vai ter 3 a menos. Como a gente subtraiu, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, menos 3 vai ser 3. 2 mais 4 é igual a 6. 6 menos 3 também vai ser 3. A gente deve subtrair 3 dos dois membros da igualdade original, que seria essa daqui. O princípio multiplicativo, como eu já tinha citado anteriormente para vocês, ele ocorre assim: multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, obteremos uma nova igualdade, ou seja, A igual a B implica em que A vezes C igual B vezes C. De novo, esse C, ele é o número que vai multiplicar os dois lados da igualdade. Vai ser um único número. Aqui eu tenho o quê? 2 mais 2 mais 1 mais 3 é igual a 4 mais 1 mais 3. 2 mais 2 mais 1 mais 3 é igual a 8. E 4 mais 1 mais 3 também vai ser igual a 8. Aqui a gente multiplica por 2 cada uma dessas somas. Eu tenho 8 vezes 2. 8 também, como a gente já somou, vezes 2. Tem que multiplicar, usar o mesmo número tanto em um lado da igualdade como no outro para multiplicar. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, nós devemos multiplicar por 2 os dois membros da igualdade original. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. Como eu falei para vocês que o princípio aditivo ele relaciona soma e subtração, o princípio multiplicativo ele relaciona multiplicação e também divisão. Aqui a gente tem outro exemplo: 2 mais 2 mais 1 mais 5, que é igual a 10. Ele vai ser igual a 4 mais 1 mais 5, que também é igual a 10. Agora, a gente vai dividir por 2 cada uma dessas somas. O que vai acontecer com o nosso resultado final? Ele também vai ser dividido por 2, tanto um primeiro membro como o segundo membro da igualdade. 2 mais 2 mais 1 mais 5 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. 4 mais 1 mais 5 é igual a 10. Dividido por 2 é igual a 5. E é isso, gente. As questões da nossa atividade vão ser A1, A2, A3, A4 e A7. Apesar de ser 5 questões, elas são bem pequenas e bem simples também de resolver. Ela fica lá na página 138 do livro. Tchau, gente. Até a nossa próxima aula.